Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Escrito no livro de Mateus, primeiro sermão promovido por Jesus Cristo, Filho de Deus, logo após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. O Senhor, nesse sermão, ele identifica a lei de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai. Primeiro dada a Adão, no início, quando o Senhor disse a Adão que não caísse em tentação e errasse, porque morreria. O que devemos compreender sobre a vida? Sobre o mundo, sobre Cristo, sobre Deus. O que é importante que saibamos? Será que devemos viver sem ter conhecimento aprofundado de Cristo e de Deus? Que tipo de vida deve ser considerada sobre a face da terra? E que tipo de lei devemos seguir sobre a face da terra? E que lei deve ser considerada sobre a face da terra? As constituições dos países, as leis empregadas por juízes e advogados. Esta lei é a única lei importante que existe sobre o mundo, sobre a face da terra. É a lei única que devemos obedecer. Quem nos julga em verdade é o próprio homem quem nos julga, ou juízes, advogados, pela Constituição. Que compreensão você tem sobre lei, sobre julgamento? O que você conhece sobre o que é errado e o que é certo fazer? É certo, e a gente ouve muita gente, ou todo mundo quase, dizer que crê em Deus e que crê em Cristo. Principalmente as pessoas que fazem parte ou compõem um quadro religioso. Mas qual a lei que devemos considerar e segui-la? O que você entende por salvação, por condenação de um homem? O que você compreende sobre reino de Deus, sobre viver eternamente? Você realmente considera que tudo isso é possível? Viver eternamente? Morar no céu?
como é pregado pelas religiões. Verdadeiramente, o que você crê? Será que quando se morre, tudo se acaba? Porque muita gente considera dessa forma, que se deve viver tudo e aproveitar tudo o que o mundo produz e cria. Porque a vida é curta e quando se morre, tudo acaba. Em que você realmente acredita? Você considera as Escrituras como testemunho da existência de Cristo e de Deus? Ou você considera os padres e os pastores, as religiões no geral, como sendo portadoras da verdade sobre Cristo e sobre Deus, e não as Escrituras? Porque muita gente diz que as Escrituras são palavras, são textos produzidos por homens. E uns até dizem que são homens que foram inspirados por Deus. Mas que Deus você considera nessa inspiração que levou esse homem a fazer esses escritos, a produzir esses escritos? Você realmente acredita que as Escrituras traz a verdade sobre Cristo, sobre Deus? Você realmente acredita em Cristo? Você realmente acredita em Deus, a ponto de considerar que seremos todos julgados, todos, de uma só vez, os mortos e os vivos que estiverem nesse momento, quando Cristo despontar nos céus? Você realmente acredita que Cristo despontará nos céus e julgará todos nós nesse momento? Você realmente acredita na existência de Deus e de Cristo? Você realmente acredita a ponto de ler as Escrituras? Ou você considera que a verdade sobre Deus e sobre Cristo está nas bocas dos padres e dos pastores, dos condutores religiosos? Onde está a verdade? A verdade está nas Escrituras ou está na boca dos pastores, dos padres, dos condutores da palavra? Nós precisamos fazer uma avaliação de tudo isso, da nossa fé, do que cremos na verdade. Porque Cristo, o Filho de Deus, é o único que testifica de verdade e de fato comprovado a existência do Pai, a existência do reino de Deus, a existência do Criador e a nossa existência. Mas você acredita que tudo que está escrito sobre Cristo, tudo que está escrito sobre Deus é verdade? Você realmente crê? Você já fez essa consulta em si? É porque a gente ouve muita gente dizer: mas eu creio em Cristo, eu creio em Deus, mas não considera a lei de Deus, não considera os 10 mandamentos e sempre faz do seu jeito, como quer, da maneira que ele acha que é permitido por ele mesmo fazer, da maneira que lhe agrada. E por que a gente, dizendo que crê em Cristo, dizendo que crê em Deus, não considera em fazer segundo a lei de Deus, segundo como Deus diz para que façamos? Por que você faz sempre diferente? Faz sempre do seu jeito e não do jeito como Deus diz que faça. Há muitas controvérsias sobre crença em Deus, sobre crença em Cristo. A gente ouve e vê muita gente falando de maneira bem diferente e de uma crença bem diferente que ele testifica sobre Cristo e sobre Deus. É como se Deus não existisse, é como se Cristo não existisse, muito menos o céu, os céus. Há muitas palavras ditas sobre Cristo e sobre Deus.
Mas o que devemos é procurar ler as Escrituras. É procurarmos trazer para dentro de nós a fé verdadeira em Cristo. A fé verdadeira em Deus. Caminhar segundo a lei de Deus. Caminhar segundo o mandamento de Deus. E de Cristo que testifica esse mandamento dado por Deus. Isso é o que devemos fazer. Nós realmente precisamos crer em Cristo e crer em Deus. Por quê? A única verdade que cobre a todos nós e que existe para nós é a existência, é a verdade sobre Cristo e sobre Deus. Todos nós, em verdade, somos julgados e somos condicionados a Cristo e a Deus. Não há nada em nós que tenha surgido, ou mesmo nós, que tenhamos surgido como o homem imagina que a gente surgiu. Mas, tanto o nosso surgimento, como a nossa existência e o que somos, em verdade, tudo isso foi originado por Deus e por Cristo. Não há nada em nós que seja criado por nós mesmos. Não há nada em nós que seja de nós mesmos. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Cristo. E nós pertencemos a Cristo e a Deus. Nós temos que prestar contas de nós mesmos a Cristo e a Deus. Não há quem prestar contas. Não há outro a quem vamos prestar contas, ou que prestamos contas todos os dias, a não ser a Cristo, a não ser a Deus, os nossos Criadores, o Pai e o Filho. Não há quem presta conta de nós mesmos, a não ser a Cristo e a Deus. E é essa consciência que nós devemos buscar e ter, essa consciência. Porque essa é a única verdade que cobre a todos nós. E se você não buscar essa verdade que cobre a todos nós, você perdeu. Você perdeu a vida boa que poderia ter junto de Cristo, junto de Deus. E você perdeu a condição de também viver eternamente uma vida boa, uma vida legal. Porque está escrito que quando formos julgados por Cristo e por Deus, quando vier sobre nós o grande julgamento do Senhor, haverá duas vidas bem definidas sobre a face da terra. É o que está escrito nas Escrituras. E tudo o que está escrito nas Escrituras é o que de fato está acontecendo e acontece sobre o mundo. E acontece sobre nós também. Então haverá dois tipos de vida sobre a face da terra. A partir desse ponto, ou seja, ou procuramos considerar o que está escrito nas Escrituras, na Bíblia, porque é o que de fato existe, é a única verdade existente, ou a gente perde tudo, porque haverá, sim, dois tipos de vida bem definidos, a partir do estabelecimento do reino definitivo de Deus, de Cristo, sobre a face da terra. Os que praticaram o que é correto terão uma vida boa, aquela vida que existe, que foi dita por Cristo numa parábola sobre Lázaro. Lázaro era o pobre que vivia na porta do rico, mendigando e se alimentando das migalhas que caía da mesa do rico. E morreu o rico e morreu Lázaro. E nos céus, ambos tiveram vidas definidas. O rico, uma vida, e Lázaro, outra. O rico, uma vida pobre e miserável. E teve uma vida farta na terra. E Lázaro, que teve uma vida miserável na terra, passou a ter uma vida farta. Isso é o que vai acontecer. Ou seja, aqueles que praticaram o bem,
que morreram praticaram o bem até a vinda de Cristo, e os que estiverem vivos na vinda de Cristo, os que estiverem vivos e estando praticando o que é correto, terão uma vida legal, uma vida diferente daqueles que estiverem praticando o que é errado e que morreram praticando o que é errado. Isso é verdade absoluta, é o que vai acontecer. Quando Cristo despontar nos céus para julgar o mundo a todos nós, estabelecerá esse tipo de vida. Os que praticaram bem terão uma vida boa. E os que praticaram o erro terão uma outra vida diferente. Bom, mas a realidade definida sobre tudo isso não está escrita, mas está apontada. E só teremos conhecimento na vinda de Cristo, nesse grande dia do julgamento do nosso Senhor. Morar nos céus, lá nas alturas, na morada do Pai, como é pregado pela religião, é uma fantasia. Isso é uma pregação fantasiosa. Não condiz com o que está escrito nas Escrituras. Leia as Escrituras e avalie as Escrituras. Portanto, devemos sim ler as Escrituras e crer em Cristo e crer em Deus. A partir de tudo que está escrito, porque é verdade, porque tudo que está escrito nas Escrituras é verdade sobre Cristo e sobre Deus. É lógico e é claro que tem alguns pontos pequenos que tentam se distanciar um pouco, mas a gente reconhece. Quando a gente se aprofunda na leitura e no conhecimento verdadeiro das Escrituras, da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Vamos ler as Escrituras e buscar a Cristo. Vamos acreditar e compreender a lei de Deus e buscar a Deus e acreditar sim em Cristo, acreditar em Deus, porque é a única verdade existente, porque em verdade eles são os nossos donos, são nossos detentores, e ninguém foge, ninguém escapa das mãos do nosso Senhor, das mãos do nosso Criador, das mãos do nosso dono. Leia as Escrituras, creia em Cristo, creia em Deus, e viva segundo a lei de Deus, que são 10 mandamentos. Esqueça tanta pregação fantasiosa que existe no meio religioso, tanto católico como evangélico. Esqueça essa baboseira toda e procure ler as Escrituras. Se aprofunde no conhecimento verdadeiro de Deus e de Cristo, lendo as Escrituras e parando de ouvir tanta fantasia. Gente, nós sim compreendemos o que Deus fala. Cristo nunca falou em línguas estranhas, absurdas, que a gente não possa entender. O Criador, através dos seus profetas, nunca falou em línguas estranhas. Tudo que foi dito por Deus através de seus profetas, tudo que foi falado, dito por Cristo, é compreendido sim por nós. Não existe línguas estranhas nesse negócio. Isso é uma fantasia. Não há quem possa ser o detentor da compreensão da palavra de Cristo e da palavra de Deus. Não há. Todos nós somos detentores dessa compreensão. É só abrir as Escrituras e ler as Escrituras. É só buscarmos a Cristo e a Deus. E a nossa compreensão chega para todos nós. É só a gente querer. Os analfabetos, até aqueles que não sabem ler, mas se buscar praticar a verdade, praticar o que é justo e correto, terão sim a compreensão da lei de Deus. Não é necessário ser culto para compreender a lei de Deus, para compreender tudo que Deus e Cristo fala conosco. Cristo e Deus nunca falaram em línguas estranhas. Tudo que eles falaram foi bem clarinho, para que todos nós possamos entender. Até mesmo os que não sabem ler e escrever possam entender. Leia as Escrituras, busque a Cristo e busque a Deus.